Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui a mais um conteúdo do canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da Seven Healings e Medicina Germânica no Brasil. Também tenho formação em Biologia pela Unicamp e trago aqui nas minhas redes tudo sobre saúde integral, como você pode também se libertar de sintomas de bloqueios de forma rápida e eficaz, sem medicação, através do seu poder de autocura. Então vem aqui uma visão diferente da medicina tradicional, tá? Que é medicina integrativa. Então, se você conhece alguém que esteja passando por algum sintoma, por alguma doença, também já encaminha esse vídeo para essa pessoa, porque nesse vídeo hoje eu vou te falar os 5 passos principais para você sair de qualquer doença. Então, já envia para alguma pessoa que pode precisar, que também vai se beneficiar desse vídeo, e fica até o final que a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Então vamos lá para os 5 passos para você sair de qualquer doença. O primeiro passo é você identificar o problema que você tem. Infelizmente, muitas pessoas normalizam a dor, normalizam uma ferida de pele, normalizam uma dor de cabeça, normalizam uma irritação que é fora do normal. E isso não é normal. Não é normal você sofrer por anos com uma dor. Não é normal você sofrer por anos com uma ferida de pele. Não é normal você sofrer por anos com crise de ansiedade e você normalizar essa dor. Então tem muitas pessoas que acabam nem percebendo, e eu noto isso muito em consulta quando o paciente chega para mim em primeira sessão e eu pergunto quais sintomas ele apresenta, quais incômodos físicos, e a pessoa fala: eu tenho uma dor de cabeça há 10 anos, mas isso nem me atrapalha mais porque já faz tanto tempo. Então normalizar a dor, se acostumar com a dor, não é normal, e muitas pessoas acabam se acostumando mesmo com isso. Então o primeiro passo é você identificar esse problema, tá? Identificar esse sintoma, essa trava, essa doença que você tem hoje, se incomodar com isso, tá? E querer mudar. De alguma forma você querer mudar. Porque tem algumas pessoas que não querem mudar, que não querem melhorar, e tá tudo bem também, tá bom? Mas caso você queira melhorar, você precisa sim identificar o problema, identificar o que você tem, se incomodar com ele e querer mudar. Então esse é o primeiro ponto principal, tá bom? Agora a gente vai para o segundo passo para você sair da doença, que é acreditar na sua melhora. Quando você não acredita que é possível melhorar, você acaba bloqueando todo o seu processo de melhora. E aí você pode fazer vários tratamentos, passar por vários médicos, vários terapeutas, enfim, não importa, independente do tratamento que você procure. Se você não acredita que você tem jeito, se você não acredita na sua melhora, você não vai melhorar. Então esse segundo ponto é um ponto muito importante. E, infelizmente, quando você se identifica com o seu diagnóstico, quando você identifica, por exemplo, com o diagnóstico falando que psoríase, por exemplo, não tem cura, que fibromialgia não tem cura, quando você se identifica com uma emoção ruim, que você acha que você é uma pessoa ansiosa, que você acha que você é uma pessoa que não tem jeito, que não adianta que você faça, que você vai permanecer assim, que você nasceu assim e vai morrer assim, não adianta, não vai ter tratamento que te ajude. Então é muito importante que você acredite na sua melhora, que você acredite que é possível melhorar. Infelizmente, diagnósticos médicos, gente, é a segunda causa maior de morte no mundo. É uma das coisas que mais mantém a pessoa na doença. E eu posso falar isso por experiência própria. Se você ainda não conhece a minha história, tá? Tem outros vídeos aqui do canal também que eu compartilho mais sobre isso. Mas eu tive uma doença autoimune considerada incurável pela medicina tradicional, que foi a psoríase. Tive psoríase aí por 8 anos, e quando eu tratei a causa com a Seven Healings, que é a minha especialidade terapêutica hoje na medicina integrativa, eu me curei. Por quê? Eu não me identificava com o meu diagnóstico. Apesar da gente ler em vários lugares que psoríase não tem cura, eu tratei a causa com a medicina integrativa, com a Seven Healings, e tô aqui completamente curada. E é exatamente isso que acontece com os meus pacientes também. Tem um monte de relatos nas minhas redes aqui, no meu Instagram, tem um monte de pacientes que conseguem o mesmo. A comunidade Seven Healings está cheia de relatos. Porque são pessoas que não acreditaram no diagnóstico que foi imposto para elas. São pessoas que acreditaram que sim, que era possível melhorar e foram tratar a causa. Porque o que acontece com a medicina convencional alopática? Ela não trata a causa do sintoma, a causa real e biológica. Por isso que é tão importante que você trate a causa para você conseguir se curar. Não existe doença incurável, isso é comprovado, tá, gente? O que eu tô falando aqui, isso é biologia, isso é embriologia, o seu corpo funciona assim, o seu corpo ele registra a causa da sua doença.
tá bom? Isso é comprovado, o corpo ele é inteirinho mapeado. Existem emoções e causas bem específicas para todo sintoma que você apresenta, tá bom? E é muito isso que eu trago aqui para vocês também, significado de sintomas. Isso é um assunto para um outro vídeo também, tá? Mas existem causas bem específicas, não são qualquer causa, qualquer emoção que vai gerar, por exemplo, um problema na pele, que vai gerar, por exemplo, um quadro de fibromialgia. O corpo é inteirinho mapeado, tá bom? E o caminho para que você consiga se curar é exatamente tratar essa raiz. E aí a gente entra no terceiro ponto, né? Para você melhorar, você precisa tratar a causa da sua doença. Se você ficar tratando só o sintoma, por exemplo, tá com uma dor, vai lá, toma um analgésico, ou tá com uma ferida, toma um antialérgico, um anti-inflamatório, o remédio, o medicamento, ou a pomada, eles não vão atuar na causa biológica, na causa real. Eles muitas vezes vão amenizar sim o sintoma, mas não vão promover a cura, porque para você se curar, você precisa, como eu estava falando, tratar a causa raiz da sua doença. Como eu falei para vocês, né, no segundo ponto, todo o nosso corpo ele é mapeado, né? As doenças, elas são explicadas pelas 5 leis biológicas, tá? Então tudo isso aqui é biologia, que eu tô falando para vocês, são estudos comprovados. Mas isso, infelizmente, é pouco divulgado. Infelizmente, a maior parte dos tratamentos convencionais, eles são ineficientes e incompletos e eles não atuam na causa raiz. Terapias, por exemplo, terapias de conversa convencional, psicoterapia, é super importante sim, não tô falando que não é importante, tá? Mas eles não tratam a causa raiz do problema, os conflitos reais que geram os processos, as doenças, tá bom? Então é muito importante, caso você queira melhorar, que você trate a causa raiz. E aqui é importantíssimo que você procure tratamentos que atuem na causa biológica, tá bom? Como a Seven Healings, por exemplo, que é um tratamento que eu desconheço, tratamento melhor que a Seven Healings, que vai exatamente na causa raiz. Eu vou dar um exemplo aqui para esse ponto ficar mais claro para você que está me assistindo. Mas vamos supor que você veja uma planta, tá? Uma árvore, por exemplo, que começa a apresentar folhas velhas, folhas feias e comece a cair as folhas. Então esses são os sintomas, as folhas feias, tá? Ela começa a dar sinais de que está com algum problema ali e as folhas começam a ficar feias e começam a cair. E aí, na tentativa de você curar essa árvore, o que você faz? Você vai lá e poda as folhas velhas e as folhas feias. Por um momento, essa poda, esse corte que você fez dos sinais, dos sintomas, né? Eles vão aparentemente fazer com que a planta fique verdinha, que fique bonita, que fiquem só as folhas realmente verdinhas e boas nessa planta. Mas aí, depois que você faz essa poda, depois de um tempo, a árvore começa a produzir folhas velhas novamente. As folhas voltam a cair, ou seja, o sintoma ele retorna. E aí, você vendo de fora, pode ser que você fale, poxa, essa árvore não tem jeito, essa árvore não tem cura. O sintoma sempre vai e volta, sempre vai e volta, eu vou lá, eu podo a folha velha, depois de um tempo ela vai lá e fica amarela de novo e cai de novo, essa árvore ela vai morrer assim. Só que o que acontece? Quando você vai lá e poda a planta, você não está tratando a raiz dessa árvore. O problema que está gerando essas folhas velhas e essas folhas feias, ele está na raiz, a causa está na raiz embaixo da terra. E o que acontece com a maior parte dos tratamentos hoje é que eles tratam somente as folhas, eles não vão na profundidade, na causa raiz que está gerando tudo isso. E aí, quando você vai, procura um tratamento que vai na causa, é exatamente como se você fosse na raiz dessa planta, tratando exatamente a causa. E aí, quando você trata a raiz, a planta toda se cura. Se você continuar só ali tratando o sintoma, tratando só a folha, como que você vai conseguir a cura? Não tem como, tá bom? Então, por isso que é muito importante tratar a causa raiz da sua doença para que você melhore. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, que é um passo muito importante, é você sair do vitimismo e entrar para a autorresponsabilidade, para a ação, para o protagonismo. É você, de fato, entender que ninguém vai te salvar, tá bom? Porque a cura, ela tá dentro de você. Nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum tratamento, seu pai, sua mãe não podem fazer isso por você, tá? Somente você pode se salvar, tá bom? Então, quando você assume essa responsabilidade sobre você, sobre essa saúde, você se torna de fato protagonista da sua história. E aí sim, você busca um facilitador, busca um terapeuta integrativo, aí pede ajuda certa, aí sim, você tem muito mais chances de melhorar. Mas para isso é preciso que você saia do vitimismo. Muitas vezes pode ser que você fique culpando os outros, culpando seus pais, culpando os seus avós, ou culpando às vezes o seu chefe, seu marido, por tudo que você tem hoje. Enquanto você ficar nessa posição de vítima ou de culpada, você não vai conseguir sair da sua dor. É preciso que você entenda que a sua dor é produzida por você mesma, pelas suas percepções, tá bom? E quando você assume essa autorresponsabilidade, você se torna protagonista da sua saúde, procura ajuda certa, aí sim, você consegue sair da sua doença, tá bom? Mas é preciso que
você saia desse vitimismo antes. E um quinto ponto, o quinto passo aqui, que ele é muito importante para que você saia da doença, é você fazer o processo de manutenção. Então, passou por todos esses passos que eu fiz aqui com vocês. Depois que você já estiver bem, que você já estiver curada, você precisa manter o cuidado. Não negligencie o cuidado com as suas emoções, porque tanto eu quanto você, todos os dias a gente vivencia conflitos, situações desagradáveis, as nossas emoções, elas vão guiar toda a nossa vida. Então é muito importante que você mantenha o cuidado, tá bom? Não negligencie o cuidado das suas emoções. E eu tenho certeza que você aplicando esses 5 passos, que foram 5 passos também que eu apliquei e que os meus pacientes também aplicam, quando passam em tratamento comigo, eu tenho certeza que você vai sair do ciclo da doença, tá bom? Deixa aqui nos comentários para eu saber se esse vídeo te ajudou, se você identificou com algum ponto, se você identificou também algum desses passos que você não está aplicando e que você vai mudar a partir de agora. Esses 5 passos que eu te passei aqui nesse vídeo, eles são muito importantes para você realmente, de fato, aplicar e sair de qualquer processo ruim, de qualquer processo de doença que você esteja passando. E aproveita aqui esse momento para te dizer que se você estiver passando por algum momento ruim na sua vida, pense que isso é passageiro, que isso pode sim ser mudado, tá bom? Se você quiser. Eu espero muito que esse vídeo ele tenha te dado maior clareza, que ele tenha te aberto a mente, né? Que ele tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.